E nesse vídeo aqui nós vamos falar sobre a imigração vêneta, especialmente a imigração vêneta no estado do Espírito Santo. Então fica aí, se você for do Espírito Santo, né, principalmente se você for desse estado, fica aí e não perde, tá bom? Então, estima-se que entre 1875 e 1906 teriam ingressado no Espírito Santo cerca de 60 mil a 75 mil imigrantes, dos quais no final do período restariam apenas 30 mil imigrantes. Os demais teriam morrido, obviamente, de doenças tropicais e sido vítimas por conta do ambiente hostil. E é óbvio, se você quiser saber mais sobre essa história da imigração vêneta no Espírito Santo, fica aí. Não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever no canal e também de compartilhar o conteúdo, porque, né, obviamente, você acaba mostrando que o conteúdo é relevante se ele realmente for para você e esse conteúdo chega a mais e mais pessoas. É importante que as outras pessoas também conheçam. Mi chiamo Fernando Menegatti, sto qua è il canale Lingua Mare e ti sì, benvenuto, sta qua è la lingua veneta che parlo mi e che anche chiaramente il tuo vecchio, no? Il tuo vecchio lá, então o Espírito Santo, anche lui ele parla così. Então, eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lingua Mare e você é bem-vindo. Essa aqui é a língua vêneta que eu falo e, claramente, essa era a língua também que o seu ancestral, né, que o seu velho, o seu ancestral também falava e não a língua italiana. Muito bem, então, seguindo aqui, eu fiz uma pesquisa, né, sobre a história da imigração italiana no Espírito Santo, mas a gente sabe que a maior parte dos imigrantes eram vênetos, né? Então, principalmente no Espírito Santo. Antes de falar sobre a imigração lá no Espírito Santo, eu aproveito aqui para convidar vocês para o curso, tá? Para o curso de História Vêneta Geral, que vai acontecer no dia 15, no sábado, dia 15 de outubro de 2022, dia 15 às 15 horas da tarde. Eu estou deixando aqui na tela o QR Code do grupo no WhatsApp, onde você pode entrar nesse grupo, escaneia o QR Code, entra no grupo e fica lá, porque eu vou mandar o link da turma, né? Eu vou mandar o link do dia para a gente fazer a lição lá com você, ok? Então fica lá e se você quiser falar comigo pessoalmente também, tem meu WhatsApp lá, não tem problema nenhum, quiser me pedir como funciona, como não funciona, ou quiser simplesmente conversar, tá de boa, eu converso também, não tem problema nenhum, tá bom, pessoal? Então vamos fazer assim, aqui, para começar a falar sobre a imigração vêneta no Espírito Santo, a gente obviamente tem que voltar para o passado, como em todos os casos. Então, os anos de 1886 a 1887, o governo central do Império concedeu aí muitos favores aos fazendeiros que desejassem contratar imigrantes, né, imigrantes europeus aí para suas propriedades. Então, que é porque era considerado assim mão de obra qualificada para a época, porque as pessoas já tinham experiência, já trabalhavam, né, em fazendas e assim por diante, né? Então, no início, houve muito pouco interesse por parte dos fazendeiros capixabas, né, embora a abolição da escravidão já estivesse em andamento naquele período. Então, só quando ela se efetivou, né, realmente é que os fazendeiros do Espírito Santo passaram a contratar esses imigrantes aí. Somente no ano de 1895 ingressaram no Espírito Santo 4.575 imigrantes, ok? E nesse mesmo ano a imigração então italiana, e aqui a gente já entende por a imigração majoritariamente vêneta, da região do Vêneto, para o Espírito Santo ela foi proibida, tá? Nesse mesmo ano aí, em 1895, ela foi proibida, devido ao relatório do cônsul Carlos Nagar, o qual apontava vários problemas enfrentados pelos imigrantes no estado do Espírito Santo, tais como deficiência dos meios de transporte entre a capital e os núcleos coloniais, óbvio, né? Eles não tinham como se locomover naquele período, e condições precárias de alojamento nos barracões existentes nas sedes dos núcleos, demora na obtenção do lote, imprecisão nas demarcações, isolamento dos migrantes, escassez, carestia e má qualidade dos gêneros alimentícios no interior do estado, deficiência na assistência médica, escolar e religiosa, demora nos pagamentos e substituição do dinheiro
por bônus, algo que não aconteceu só no Espírito Santo, mas também em outros locais aí do país, como no último vídeo sobre imigração que eu falei quanto ao estado de São Paulo, né? Isso aconteceu bastante lá também. Então, uma pesquisa realizada com diversas fontes confiáveis, né, gerou um banco de dados no total de 29.366 imigrantes que foram para o estado do Espírito Santo. Destes, 28.908 imigrantes de diversas regiões, predominantemente do norte da Itália, e quando se lê norte da Itália, geralmente a maior parte eram do Vêneto, como aponta também a pesquisa, e 458 declarados de San Marino, República de San Marino. Interessante, né? Talvez devido à proibição italiana da imigração para o Espírito Santo em 1895. Então, obviamente, como o Vêneto nessa época já era controlado pelo Estado italiano, pela Itália, e a Itália fez essa proibição, se teve essa pequena quantidade, nem 500 pessoas aí, que chegaram lá no Espírito Santo e que vieram da República de San Marino, né? Então, o que acontece aqui? Observa-se nesses dados coletados que 51% do movimento migratório, então, repetindo, 51% do movimento migratório ocorreu entre 1891 e 1895, 23% entre 1880 e 1893 e somente 5% após 1895. Os dados mostram que 53% declararam ser então das regiões do norte da Itália, especialmente do Vêneto, alguns da Lombardia, depois Trentino, Alto Adige e Piemonte, também alguma coisa Emília-Romanha. Okay? Mas a maior parte Vêneto e a maior parte do Vêneto, o que estava constando aqui, a maior parte vinha do Vêneto e depois algumas outras populações das outras regiões. O que acontece é que as cidades mais citadas, e aí isso comprova o que eu estou falando para vocês, que a maior parte são vênetos, as cidades mais citadas são Trento, Verona, Treviso, Vicenza, Mantua, que também tem uma forte influência vêneta, porque ficou aí nos domínios da Sereníssima República de Veneza, antes da Itália, né? Controle dos vênetos por muito tempo, teve muita influência vêneta, e Veneza, né? Então são essas as cidades mais citadas de proveniência da maior parte das pessoas aí do Espírito Santo. A imigração foi também um fenômeno predominantemente masculino, aponta a pesquisa. Relembrando novamente, esses dados eu sempre tiro de artigos acadêmicos, ok? Artigos acadêmicos universitários. Se há alguma informação errada, e às vezes pode existir alguma informação errada, não que seja proposital do autor, mas às vezes as bases, as referências acabam não sendo tão confiáveis como a pessoa pensa, então vocês me corrijam aqui nos comentários qualquer coisa, tá? Predominantemente masculina, essa imigração foi lá, ou seja, 60% eram homens e 40% mulheres, né? Provavelmente é um retrato também do que aconteceu não só no Espírito Santo, mas no restante do país, né, da imigração, especialmente vêneta. O Espírito Santo, então, no entanto, é o estado que apresenta a maior concentração de descendência, tá, no Brasil, de descendência italiana. Então se lê aqui que a maior descendência vêneta do Brasil está concentrada no Espírito Santo. Você sabia disso? A maior parte das pessoas, principalmente aqui no Sul, não sabem disso, acreditam que é só o Rio Grande do Sul, às vezes, que tem imigração, ou alguma coisa em Santa Catarina, e não conhecem que o Espírito Santo tem aí a maior concentração. Então, estimando-se entre 60% a 70% da população total. Okay, do Espírito do Sul do Espírito Santo, provavelmente, né, onde ocorreu essa imigração, mas talvez também do estado inteiro. Novamente, eu não sou especialista em imigração do Espírito Santo, eu leio os dados e é claro que eu conto com você. Se você é do Espírito Santo, me deixa essa informação. É o estado inteiro que tem toda essa influência aqui, vêneta, enfim, de 60% a 70%, ou somente o sul do Espírito Santo? Me deixa aí nos comentários, por favor. Então,
A imigração subvencionada de europeus naquele período, inicialmente pensada para europeus germânicos, tá? E a criação de colônias oficiais foram alternativas encontradas para a formação de uma força de trabalho dirigida, no entanto, segundo os interesses dos grandes latifundiários, que fizeram todo o possível para evitar que os imigrantes se tornassem facilmente proprietários de terra. E novamente eu alerto para você que não assistiu, porventura assista o vídeo da imigração vêneta em São Paulo, porque foi uma imigração que entrou em conflito com esses latifundiários de terra, né? Aconteceu isso também no Espírito Santo, mas acredito que em São Paulo houve um trauma, um choque muito maior, né? Já no sul do Brasil isso não ocorreu tanto, porque não existiam esses latifundiários, era praticamente tudo meio que vazio, então, mas isso existiu no estado de São Paulo. Assistam o vídeo da imigração vêneta em São Paulo, porque vale a pena. Sendo assim, as primeiras experiências em São Paulo, né, até a própria pesquisa já traz isso, as primeiras experiências em São Paulo na fazenda Ibicaba, do senador Nicolau Vergueiro, no final da década de 1840, mostram as dificuldades aí na relação entre os imigrantes e uma estrutura arcaica, escravagista e latifundiária da cultura e agricultura brasileira. E é exatamente isso que eu mostro no vídeo, né? As pessoas que foram, principalmente as pessoas que foram para lá, foram escravizadas. Okay? Basicamente isso, não dá para dizer foram submetidas a um trabalho, um regime forçado. Não, foram escravizadas. A propaganda não muito honesta, então aponta os dados aqui dessa pesquisa, a propaganda não muito honesta foi um fator essencial para alimentar no imigrante a ideia de conseguir facilmente uma propriedade após poupar, né, trabalhando aí durante anos nas fazendas de café. E não era essa a verdade, né? Nem era esse o interesse da propriedade para essas pessoas. No Espírito Santo, então, a grande extensão de terras devolutas dificultava a implantação do sistema de parceria entre os grandes fazendeiros e o imigrante, né? Pois estes abandonavam a fazenda para se estabelecer em um lote próprio. O Espírito Santo já teve um pouco uma diferença, né, aqui. Então, muitos imigrantes, eles trabalhavam como meeiros para conseguir comprar suas próprias terras, ok? Então, entre os latifundiários capixabas, sobretudo no sul do Espírito Santo, muitos tiveram que retalhar sua propriedade em pequenos lotes a serem vendidos a preços módicos e a longo prazo aos colonos, né, principalmente aos colonos vênetos. Então, em contrapartida, o colono deveria vender a sua produção à firma de comercialização. Essa prática era frequente em outros lugares do Brasil também, e não somente no Espírito Santo, né? Mas foi bem forte isso naquele período, no Espírito Santo. Bem, aqui em Matilde, né, no ano de 1900, havia 371 famílias, 2.322 indivíduos, dos quais apenas 90 eram brasileiros. Okay? Então, a maior parte, realmente isso já explica a densidade aí demográfica e também explica, digamos, a porcentagem dessa população que tem, né? Em Nova Mantova e Nova Estrela habitavam 43 famílias, 262 pessoas, em local de terras prósperas em que os remediados ajudavam os pobres, ou seja, as pessoas que eram mais abastadas acabavam ajudando quem tinha menos, né? Em Guiomar moravam 77 famílias, com 373 integrantes em situação bastante desfavorável, assim está o registro da época. Em Rodeio e Monte Alegre, muitos colonos estavam endividados e perseguidos pelos seus credores. Na região de Piúma e Rio Novo, os colonos preferiam abandonar suas propriedades e se fazerem como meeiros. Muitos imigrantes da região da Fazenda do Centro haviam realizado empréstimos aos fazendeiros e estavam temerosos de não receberem aí sequer a metade naquele período. Em Monte Alverne, próximo à Fazenda do Centro, imigrantes haviam comprado lotes para pagar em 10 anos, mas a boa notícia é que no 4º ano já haviam liquidado todos os seus débitos, então trazendo
alguns registros aí da época de como se encontravam esses imigrantes, né, especialmente vênetos, depois de algum período que já estavam habitando no Brasil. Em 1920, principalmente no Espírito Santo, né, estamos falando em 1920, havia no Espírito Santo 3.045 estabelecimentos rurais pertencentes especialmente aos vênetos. Tá? Tais estabelecimentos tinham uma área média de 53 hectares e um valor médio de R$ 169 por hectare. Eu não saberia fazer essa conversão agora no momento para reais. Se você souber, deixa aqui nos comentários. Isto representava na época 8,5% do total de estabelecimentos estabelecimentos de italianos, especialmente vênetos, né, recenseados no Brasil, e 72% dos estabelecimentos aí, desses estabelecimentos dos vênetos, no conjunto dos estrangeiros no estado do Espírito Santo. Então, afirma-se que uma das maiores contribuições do imigrante para a sociedade brasileira, e essa é uma afirmação de autor, né, dos autores. Então, uma das maiores contribuições da imigração para a sociedade brasileira foi ter demonstrado a viabilidade da pequena propriedade, tá? Que antes eram só, né, os latifundiários e toda aquela coisa. O que lhe deu um papel significativo nesta mesma sociedade, né? Hoje nós temos essa cultura também da pequena propriedade bastante, né? Isso no sul do Espírito Santo, graças ao retalhamento de fazendas ou terras devolutas, a pequena propriedade de imigrantes mudou completamente a paisagem fundiária da região. De ano para ano, modificava-se a região, né, no Espírito Santo. Interessante foi observar a rápida transformação das propriedades agrícolas com um verdadeiro sentido de reforma agrária, em consequência da vinda desses pioneiros, né, principalmente os iniciais foram os alemães, né, os pioneiros de origem alemã, e então também os que vieram da Península Itálica, especialmente os vênetos, para o Espírito Santo. Desde o início do ciclo do café, as terras capixabas estavam divididas em grandes latifúndios, poucos produtivos devido à falta de mão de obra e baixa qualificação, né, das pessoas que trabalhavam lá. Já o imigrante adquiria pequenas áreas conforme suas escassas posses, né? Com o passar dos anos, porém, sua produção aumentava, dando-lhe recursos para a compra de outras áreas, né, para os próprios filhos. Então, em menos de meio século, com o retalhamento das grandes fazendas em pequenas propriedades, que pelo trabalho das mãos calejadas do próprio imigrante tornavam-se altamente produtivas, assim o estado do Espírito Santo, embora bem pequeno, né, enfim, em relação a outros estados aí, passou a ocupar o terceiro lugar em produção de café no Brasil. Portanto, uma história de sucesso atrelada à imigração. O imigrante, então, em geral, conseguiu se capitalizar e adquirir suas terras e mais terras para os seus filhos, né? Principalmente a dupla jornada de trabalho na própria terra e como um meeiro em propriedades vizinhas era frequente, principalmente quando se tratava do cultivo de café. Autores, então, afirmam que a colonização do Espírito Santo, por parte aí, especialmente dos vênetos, né, se caracterizou como um empreendimento familiar, no qual os grupos de parentesco sustentavam a organização comunal e definiam as estratégias de sobrevivência. A família era tanto uma unidade de produção quanto reprodução. Era praticamente autossuficiente na produção de alimentos e bens artesanais necessários ao trabalho e ao consumo pessoal. Muitos dos imigrantes vinham em grupo, né, de uma mesma região, onde já mantinham fortes laços familiares de amizade, vizinhança e mútuo apoio. Há registro, segundo Luiz Busato, né, nosso autor também, de vilas inteiras que migraram para o Brasil. Algo parecido, então, se relata aqui que aconteceu com a imigração lá em Venda Nova do imigrante, imigração praticamente totalmente vêneta, né, no sul do Espírito Santo. Ainda na região do Vêneto, então essas pessoas que foram para Venda Nova, né, quando ainda estavam na região do Vêneto, já naquele período controlada pela Itália, os imigrantes trabalhavam geralmente para os grandes senhorios, dedicando-se ao cultivo de vinhedos e à fabricação de vinhos.
Poucos tinham posses e à medida em que a família crescia, a situação se agravava, né? O país era pequeno e populoso e as terras estavam nas mãos de grandes proprietários daquele período. A maioria das famílias de Venda Nova formava no norte da Itália, nos arredores de Treviso, uma comunidade unida por laços de parentesco. Então a maior parte aí, segundo a pesquisa, se tiver alguma coisa que você tenha a adicionar, por favor, comente, mas segundo a pesquisa, a maior parte aí das famílias vieram em grupo, praticamente o vilarejo inteiro aí aos arredores de Treviso, e fundaram Venda Nova. Muito bem, então eles trouxeram para o Brasil o mesmo sistema patriarcal de Além-Mar, o que especifica aqui o autor. Nada de separação entre os membros de uma família, reuniam-se sob o mesmo teto diversos casais com os filhos, tendo um chefe no comando. O nono era o chefe do clã. O nono ele já era el parón. Ele era o chefe do clã. E o filho primogênito da família ocupava uma posição ascendente sobre os outros irmãos. Na falta do nono, assumia, é óbvio, o filho mais velho. Interessante, né? Então a gente já pode ver que, fazendo aí um contraste entre a imigração de São Paulo, obviamente também foi bem sucedida, porque é bem sucedida em outros aspectos, né? Principalmente no início teve essa questão da exploração, mas aí depois as pessoas conseguiram e tal, e conseguiram prosperar, muitas pessoas prosperaram lá, e aqui se teve já uma outra realidade, onde a imigração também foi muito importante para a própria construção, pelo que se enxerga, né, pela própria construção dos meios produtivos do Estado do Espírito Santo, que foi muito, que ficou muito aquém, né, durante, por exemplo, todo o período da ocupação portuguesa, assim como o sul do Brasil. Então foi muito importante para também construir, eu diria, né? Essa talvez seja uma opinião mais própria minha, se você tem algo a acrescentar, deixa aqui nos comentários, mas pelo que eu pude perceber, o Estado do Espírito Santo teve um ganho enorme na sua construção, na construção produtiva, construção também demográfica, com a imigração, especialmente vêneta, ele teve esse ganho. Obviamente, eu deixo aqui, eu relembro vocês, eu relembro porque muitas pessoas não sabem, muitas pessoas se interessam. A bandeira vêneta tem para ser vendida lá no site do Lengoamar, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo para vocês, aqui na descrição do YouTube. Qualquer coisa você entra lá no www.lengoamare.com, acessa lá serviços, vai em loja e lá vai ter a bandeira. Se você se interessa, enfim, pela bandeira tem lá. Eu também deixo aqui para vocês, anuncio mais uma vez o curso de História Vêneta Geral que eu vou fazer no dia 15, às 15 horas da tarde. Dia 15 é um sábado, às 15 horas da tarde. Então não deixa de participar, o curso é gratuito, eu deixo o QR Code aqui na tela para você entrar no grupo, né, no grupo do WhatsApp. No momento que você entra lá no grupo do WhatsApp, você já está matriculado no curso, não precisa fazer mais nada, e eu vou mandando as informações pertinentes por lá. Então, para finalizar, eu deixo 2 vídeos aqui na tela. Um vídeo foi recomendação minha, outra recomendação do YouTube, vai lá e assiste, eles são muito importantes aí para você. E, chiaro, un'altra volta ti ringrazio che ti sei qua, che ti sei guardare il mio video, e Strucom, donc Strucom, ciao ciao, allora.